Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui, gente. Privilégio estar compartilhando com vocês aqui a palavra do Senhor. Antes do que Ele falou comigo, compartilhar com vocês também essas bênçãos. Então, vamos lá. Prioridade na vida. Nós estamos aí na série Avalie Sua Fé. Então, é comum aí, início de ano, fazendo planos, né? A gente começa a, talvez, setar ali o que é prioridade para a gente começa a fazer planos aí para a vida. Nada melhor do que a gente fazer uma avaliação. A ideia dessa série é a gente fazer um check-up aí, começar o ano com o pé direito, setando a real nossa prioridade diante de Deus. Na última semana o pastor Paulinho falou sobre propósito, inclusive usou a analogia da vassoura, me poupou de usar hoje, porque eu ia usar, brincadeira. Mas vamos falar então sobre prioridade, né? Como eu falei, é comum nessa época do ano a gente começar a fazer planos. E geralmente, né, a gente enumera propósitos, prioridades e metas para alcançar durante o ano. E como é uma pregação expositiva, a gente tem um tema para falar, a gente vai andar aí por vários textos bíblicos hoje, então eu vou pedir, se possível, você deixar a sua Bíblia aí bem pronta. A gente vai consultar vários textos hoje durante a nossa mensagem. E a ideia hoje é a gente discorrer sobre 3 temas principais. Primeiro, a gente vai falar sobre o significado da própria palavra prioridade, o que é prioridade. A gente vai entender o que a Bíblia fala a respeito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E, por fim, a gente vai entender a relação entre prioridade e idolatria. Isso de uma maneira bem fluida. E eu quero orar nesse início para Deus me usar apesar de mim e reter as nossas atenções aqui para que a gente possa realmente usar bem nosso tempo hoje. Senhor, a gente vem aqui agradecer, porque a Tua bondosa mão nos trouxe aqui. Pedimos a Tua direção sobre essa mensagem, apesar de mim, que Teu povo possa ser alimentado com a Tua palavra, com a esperança viva que é Cristo Jesus, e que a Tua vontade seja feita nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Prioridade. Pode passar aí. Isso. Então, significado no nosso dicionário aí, prioridade é a condição que ocorre em primeiro lugar. O primeiro em relação aos demais. Ou o estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. Sinônimo de preferência, primazia, precedência e primado. Então, a prioridade, ela é justamente isso, né? Ela, inclusive, vem do latim prioritas. E aí, prior de antigo e superior, do arcaico pri, antes. Então, é basicamente aquilo que vem antes. Quando a gente fala sobre prioridade, a gente está falando daquilo que tem primazia sobre outras coisas. Então, o ser humano, ele tem que definir prioridades porque são muitas as opções do ser humano, né? A gente pode se envolver com muitas atividades durante o dia, a gente tem que definir prioridades. Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui vem primeiro. Não posso seguir por esse caminho sem antes fazer isso. É basicamente isso que a palavra prioridade tem. E é óbvio que dentro das prioridades do brasileiro, que é o próximo slide, tem uma pesquisa do Censo de Moradia do Quinto Andar, que identifica quais são as principais prioridades do brasileiro. Olha só, interessante, né? A gente vai ver que dentro desse contexto nacional... Muito obrigado, Marcelo. Dentro desse contexto nacional, algumas são as prioridades. Então, aquilo que o brasileiro considera como mais importante, aquilo que vem antes, tá aí, ó. Então, o brasileiro, ele, né, de 10 pessoas, 9,7, né, estatisticamente, disseram que uma de suas prioridades é ter uma casa própria. 9,7, ter uma profissão. 9,6, ter estabilidade financeira. 9,4, ter uma família. 9,2, ter um plano de saúde. 9, ainda assim, 9 de 10 pessoas respondendo ter uma religião. 8,8, ter um negócio próprio. 8,5, ter um carro. 7,9, ter filhos. E 6,9, casar. Então, se não me engano, são 10 aqui, as 10 principais. Então, olha só, né? Talvez se a gente fizesse essa pesquisa, se eles tivessem feito essa pesquisa alguns anos atrás, uma década, 2, 3 décadas, as prioridades talvez seriam diferentes.
Isso é interessante porque a gente vai, né, se delongar nesse tema hoje, mas a ideia é que as prioridades refletem a sua adoração. Então, a sua adoração ela vai definir quais são as suas prioridades. E nesse sentido, uma sociedade, a sociedade brasileira tem passado por mudanças culturais, de diversas ideologias e, né, tudo isso que a gente bem conhece, é normal que isso afete a prioridade também. Na medida em que, por exemplo, o casamento ocupa uma posição pífia hoje no ranking, né? Por quê? Porque existe, óbvio, toda uma ideia e toda uma construção para nos fazer acreditar que o casamento não é algo bom, né? Então, as prioridades elas refletem aquilo que está no centro do coração humano. É isso que a gente vai ver um pouco sobre hoje também. Mas, afinal de contas, ok, já definimos prioridade e já citamos alguns exemplos da nossa própria cultura brasileira. Mas o que as Escrituras nos dizem a respeito de prioridade? Vou pedir para vocês abrirem, por gentileza, no texto de Êxodo 20. O famoso texto de Êxodo 20. Aí a gente tem os 10 mandamentos. O contexto é lá Moisés no Monte Sinai e Deus aí trazendo a revelação para o seu povo. Êxodo 20, eu vou começar a ler a partir do versículo 1, para contextualizar melhor. Mas vamos lá. Eu estou lendo na versão nova, Almeida e atualizada. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, sou seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, Antigo Testamento, né? Revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. A gente tem aí, se não a primeira, mas uma das principais mensagens a respeito de prioridade no Antigo Testamento. Né? A gente tem Deus falando que é um Deus zeloso, que é um Deus que não deseja que o seu povo adore outros deuses. E aqui é interessante que muitas vezes, né, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma. Esse mandamento é até que conhecido para a gente, na medida em que a gente enxerga até similaridade com algumas pessoas que talvez façam ídolos ou representações de Deus. Mas aqui, dentro desse contexto, o principal significado dessa questão de fazer imagem é fazer uma representação de Deus. Tem um comentarista que diz a respeito desse mandamento, ele diz o seguinte, esse não fará para ti imagem esculpida é semelhante a não te curvarás diante dela, nem a cultuarás. Então, é nesse sentido mesmo. Deus deveria ser a prioridade do povo de Israel. Ele não dividiria sua glória com mais ninguém. É só ele. Ou é ele ou não é nada. Porque ele é Deus zeloso. Não terás outros deuses diante de mim. Deuses com minúsculo, claro. Mas já no Antigo Testamento a gente tem Deus manifestando suas características nesse sentido. No Novo Testamento, aí vamos lá para Mateus 22. No Novo Testamento, Jesus também fala sobre prioridade. E reverberando o Antigo Testamento também. Eu vou ler a partir do versículo 34. Mateus 22, a partir do 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, olha só, né? Aqui é o contexto da vinda de Jesus,
Os fariseus querendo colocar Jesus à prova, os fariseus eram um grupo religioso da época, queriam colocar Jesus à prova para ver se ele escorregava em alguma coisa ali, para eles, pronto, pegaram Jesus ali com a boca na botija. Mas Jesus, ele sempre foi mestre em dar respostas que hoje a gente enxerga como excepcionais, né? Jesus sempre, talvez, desviava da acusação e trazia ali o ensinamento. Então, nesse sentido, qual o grande mandamento da lei? Jesus responde: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O resto, olha só, lembra que a gente falou de significado de prioridade? Primeiro, o resto. Então, prioridade, o que Jesus está falando a respeito de prioridade? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. O resto, então este é o primeiro grande mandamento. Aí ele fala do segundo. Mas existe um primeiro, existe a primazia. E a primazia é essa: o ser humano amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Essa é a primazia, essa é a prioridade. Não à toa, no Mateus 6, eu vou ler aqui rapidamente, esse texto é mais curto e conhecido de todos também. Foi o texto que o Paulinho, inclusive, usou na última semana. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então ele está falando aí no contexto de ansiedade. Falando, não andem ansiosos por coisa alguma. Não, na verdade esse é o texto de Filipenses, olha só. Não andem ansiosos com o que vocês vão comer, vestir, porque são gentios que se preocupam com essas coisas. Busquem primeiro, prioridade aí, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, de novo, tem a ideia de um ranking aí, né? Se a gente for colocar aqui, ó, prioridade e o resto. Então, nesse sentido, eu acho até engraçado como que o texto ele vai muito contra a nossa própria ideia de como que nós adquirimos as nossas coisas. A Bíblia fala que você adquire, você que trabalha, você e eu que trabalhamos, temos o nosso emprego, que no fundo, é Deus que dá tudo isso que você tem. Na medida que você busca, em primeiro lugar, o reino. Então, não é como se eu tivesse que me matar de trabalhar para buscar algum emprego, alguma coisa, e por isso eu tenho. A lógica do reino é inversa. Você busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vão sendo acrescentadas. É óbvio que buscar em primeiro lugar o reino de Deus não é simplesmente viver na igreja, porque se você viver na igreja, talvez você não tenha a renda que você espera, no sentido de, né, é preciso trabalhar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus envolve também trabalho duro. Mas existe aqui uma lógica diferente, né, uma lógica que fala a respeito de prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto Deus vai acrescentando. Como que nós, às vezes, buscamos totalmente o contrário, né? A gente busca em primeiro lugar as coisas, achando que o reino vai vir em segundo, vai ser acrescentado. Mas o reino não é acrescentado, porque ele é a primazia. Então, as Escrituras falam a respeito disso. Eu não sei se é só eu, mas quando eu sou deparado com textos assim, existe um certo tipo de constrangimento da minha parte em saber que eu estou muito aquém disso aqui. Será se eu realmente amo a Deus de toda a minha alma, de toda a minha força e de todo o meu entendimento? Será se realmente eu dedico conscientemente o tempo do meu dia para aquilo que eu sei que deve ser priorizado? Será se eu realmente paro para refletir nisso durante a minha rotina? Ou será se as coisas vão acontecendo tão no modo automático e eu nem sei se eu estou vivendo para a glória de Deus ou para, sei lá, o que eu estou vivendo? Será se eu demonstro generosidade com as pessoas? Porque, de fato, amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e grande mandamento. Mas isso nos faz entender que eu devo possuir frutos a respeito disso. Então, amar a Deus não é algo que não frutifica. Se eu amo a Deus, eu vou amar meu próximo. E eu vou amar aquilo que Deus ama. Então, nesse sentido, quão generoso eu tenho sido com os meus recursos, o quanto de tempo de oração diária eu tenho dedicado? Será se amar a Deus de toda a minha força e de todo o meu entendimento não requer de mim muito mais do que eu dou hoje? Eu chego na conclusão que sim. Uma notícia triste aqui. Eu estou muito aquém desse padrão. E não só eu, como tem um personagem bíblico, que aí eu vou pedir para vocês abrirem nesse texto para a gente entender como que, apesar do alto elevado padrão, nós não estamos muito aquém desse padrão. E um personagem bíblico que me chama a atenção e que eu me lembrei quando eu estava refletindo sobre esse tema é Pedro.
Lá em Mateus 26, a gente tem o texto, né, Jesus ali com todos os discípulos. Olha o que ele diz. Jesus falando aos discípulos. Muito próximo ali da sua morte, o que ele fala aos discípulos? Imagina só que notícia feliz, né? Ouvir de Jesus isso aqui. Ele fala assim, Jesus disse aos discípulos, essa noite seria uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Então Jesus está falando aqui, gente, eu vou morrer, tá? Está chegando esse tempo. Mas Pedro não podia deixar isso acontecer. A gente sabe que Pedro era um personagem que era muito... Ele possuía uma certa carisma, porque ele é aquele tipo sanguíneo, né? Que não deixa as coisas passarem. Ele vai, bate a cara, tropeça, mas ele está lá sempre dando o pitaco dele. E não só nesse texto, como outros textos do Novo Testamento apontam para isso também. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca vai ser para mim. Aí Jesus, Pedro, tá bom. Em verdade lhe digo que nessa noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro não se deu por vencido e disse, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. Então, Pedro está falando aqui, Senhor, o Senhor é minha prioridade. E o Senhor não negar você 3 vezes, ainda que todos aqui ao meu redor, esse pecador feio aqui, sujo, fedido, não vou, não nego não. Tá bom. Aí Jesus fala, você vai me negar antes que o galo cante. Pedro não se deu por vencido. Aí, vamos lá. A continuação desse texto está lá é só descer se você está no aplicativo, descer, né? E se virar a página, talvez aí na sua Bíblia. Lá no versículo 69. A gente já tem o decorrer dessa história. Né? Jesus ele já tinha sido capturado aí pelas principais autoridades. Ele já estava ali. Então, Pedro, versículo 69, Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse, peraí, você não é aquele, né? Você também estava com Jesus, o Galileu. Você não era aquele que estava com ele lá? Aí Pedro fala, eis ele negou diante de todos, não sei do que está dizendo. Aí chega ali no versículo 71, quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, ei, esse cara também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou de novo, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se dos que estavam ali, aproximando-se dos que estavam ali, aproximando-se dos que estavam ali, disseram a Pedro, com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, Pedro, ele é um exemplo no sentido de, a Bíblia nos relata essa história até para que, de certa forma, nós nos identifiquemos também, porque, assim como Pedro, nós quebramos nossas promessas e muitas vezes Deus não é nossa prioridade. E existe um risco muito grande de nós professarmos com a boca que Deus é nossa prioridade, mas no fundo as nossas ações não refletem isso no dia a dia. Então, de nada adiantou Pedro ter falado convincentemente que Deus era a prioridade dele. Porque, como dizem, né, na hora do vamos ver, o negócio não foi muito assim, não. Negou Jesus 3 vezes. Ainda que ele, lá no momento, falou, não, o Senhor é minha prioridade e tal. Ainda que me matem. Não foi assim. Isso não é algo exclusivo de Pedro, mas é algo intrinsecamente humano. Agora, intrinsecamente humano, né? Vamos pensar sobre isso. Nós somos seres pecadores, seres que se distanciaram de Deus. E aí, eu acho que para nós continuarmos falando sobre prioridade, é necessário a gente entender antes quem é o ser humano diante de Deus. Na visão de Deus, o que é o ser humano? E aí, tem essa pintura, não sei quem conhece, mas é chamada O Homem Vitruviano. Ela é uma obra de Leonardo da Vinci, de 1490. Ela representa ali o ser humano com as suas medidas ideais, suas perfeições ideais. E ele é um símbolo do antropocentrismo. O antropocentrismo, centro, e antropos é o homem no centro.
Principalmente ali na época do renascentismo, né, a gente tem toda essa ideia de que o homem é o centro do universo. Agora, contrastando com isso, a gente tem aqui, eu queria explorar um pouco dessa palavra que aparece no Antigo Testamento pela primeira vez lá em Gênesis 2:7. Quando Deus, o Criador, cria o ser humano, ele fala o seguinte, a Bíblia relata para nós o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E aqui, a alma vivente, Nefesh Hayah. Então, o Nefesh está relacionado com alma aqui, que é justamente um dos significados da palavra Nefesh. Nefesh, ele tem vários significados: alma, desejo, anelo, garganta, pescoço. E, particularmente, em alguns textos do Antigo Testamento, a gente tem aqui, está bem pequenininho, mas, Isaías 26:9, com a minha alma, com a minha Nefesh, suspiro de noite por ti. Isso, o Isaías, né, entoando essa frase a Deus, com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente. Aí no Salmos 42:1, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Provérbios 16, aqui usando, olha só, a fome. Então, Nefesh foi traduzido como fome aqui. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Então, dentro desse contexto, não é errado para nós dissermos que o ser humano é Nefesh, né? O ser humano passou a ser Nefesh, que é esse termo aqui traduzido por alma. E a gente tem, no próprio Antigo Testamento, durante toda a Escritura, essa ideia do homem sendo homem com um desejo. Um homem necessitado e desejoso. Um homem que foi criado como um ser a ter desejos. É óbvio que, posteriormente, com a queda, os nossos desejos eles foram, estão zoados agora, os nossos desejos. Muitas vezes a gente deseja o que a gente não quer. A gente deseja coisas que são desagradáveis à vontade de Deus. Mas, nesse sentido, um teólogo, que é o Hans Walter Wolff, ele fala que essa ideia de desejo é um desejo ainda não satisfeito que impele a ação. Nesses contextos em que Nefesh é aplicado nesse sentido. Então não é errado para nós aqui assumirmos uma posição de que o ser humano é Nefesh, e o ser humano é desejo. Isso é muito importante a respeito de antropologia, né, do que é o ser humano. Porque o ser humano, ele é desejo, ele é fome. E não à toa, nós temos aí, essa imagem ela, é contrastante, porque isso aqui é uma outra obra, né, ela é do mesmo período, 1510, de Michelangelo, que é a criação de Adão. Ela contrasta muito com essa ideia do ser humano no centro. Já, biblicamente, Deus é o centro, e o ser humano está distante desse Deus. Agora, falando sobre essa questão de desejo, Agostinho resume muito bem isso aqui. Ele fala, fizeste-nos para ti, né, esse ti se referindo a Deus, e inquieto está nosso coração enquanto não descansa em ti. Então tem até essa foto, essa pintura também de Agostinho, com esse coração pulsando aqui, com esse coração em chamas, que é justamente isso. O que é o ser humano, gente? O ser humano é esse ser desejoso, que deseja e deseja e deseja. Isso é muito visível na nossa vida mesmo. Quando que você esteve satisfeito? 100% satisfeito? No sentido de, normalmente nós sempre desejamos mais alguma coisa. A gente está no nosso trabalho hoje, a gente sempre deseja algo a mais. E esse algo a mais nunca chega, porque quando a gente chega no algo a mais, a gente está sempre desejando algo a mais, a mais, a mais. A mais 3, a mais 4. E sempre, né? O ser humano é insaciável. Por quê? Porque o ser humano, dentro da sua estrutura como ser humano, ele é um ser humano necessitado. E ele, distante de Deus, não descansa. O coração fica aqui, Fica agitado, o coração não descansa. Sabe aquele coração que não consegue descansar? Porque não encontrou o repouso em Deus. E essa questão do desejo é muito importante, porque como um ser desejoso, e um ser desejoso que hoje está distante de Deus, ele busca satisfazer o desejo em outros lugares. Nós, seres humanos, nós com esse desejo, criados dessa forma, procuramos satisfazer esse desejo que só poderia ser satisfeito em Deus, em outros lugares, e coisas criadas. C.S. Lewis, o autor do Crônicas de Nárnia, ele fala muito sobre isso também. Ele diz o seguinte: as criaturas não nasceram com desejos se não existisse a satisfação para esses desejos. Olha só que interessante o raciocínio que ele está seguindo aqui. Um pato deseja nadar. Muito bem, existe a água. Um bebê sente fome. Muito bem, existe a comida. Os seres humanos sentem desejo sexual.
Muito bem, existe o sexo. Então, para cada desejo existe uma correspondência. Bebezinho. Então, existe desejo para o bebê, ou existe a satisfação do desejo do bebê por comida. Agora, C.S. Lewis ele fala, se existe satisfação para todos os desejos, ao descobrir em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo poderia satisfazer, a explicação mais provável é que eu tenha sido feito por outro mundo. Então, existe dentro de mim um desejo que eu não consigo satisfazer aqui na Terra. E a gente vive nesse constante conflito. Nós, cristãos, vivemos nesse constante conflito de saber que nós já possuímos a Cristo, mas ainda vivemos nesse mundo caído. E que plenamente só seremos satisfeitos na eternidade. Mas o ser humano, fora dessa condição de pertencer a Jesus, ele não encontra satisfação. É impressionante. Não sei você, pensando em pessoas, ou até mesmo na sua própria vida, nós também somos falhos, de realmente entrar nesse ciclo vicioso, não virtuoso, mas esse ciclo de buscar e não, sabe, é o famoso nadar e morrer afogado. Morrer na praia. Você está ali, buscando satisfazer esse desejo, porque você foi criado assim, mas nunca consegue. E aí, dentro desse contexto, a gente vai fazer aqui o match agora, para entender como que tudo isso se relaciona com prioridade. Prioridade tem tudo a ver com idolatria, gente. Agora que nós já falamos sobre identidade do ser humano, o que é o ser humano, vamos entrar aqui no ponto culminante dessa mensagem, que é falar sobre idolatria. Lá no primeiro mandamento a gente já tem, não terá outros deuses diante de mim. Só que aí o ser humano, obviamente, lá Romanos 1 fala, que o ser humano distante de Deus, ele é idólatra. Por quê? Porque ele coloca, neste lugar que pertence só a Deus, para satisfazer os seus desejos, ele coloca outras coisas, que é o que a Bíblia chama de idolatria. Quando Deus, que deveria ser a prioridade, deveria ser aquele primeiro que vem em primeiro lugar, não é mais, você coloca outra coisa, essa coisa se torna um ídolo. Porque ela tomou o lugar de Deus. Ela tomou a prioridade que era devida somente a Deus. Então, é isso que a Bíblia mais ou menos chama de ídolo, né? E aí, tem alguns exemplos para a gente enxergar aí como que os ídolos se manifestam e como que eles afetam a nossa prioridade. O primeiro texto está lá em Êxodo. Esse texto é famoso quando a gente fala de idolatria. Talvez o mais conhecido. Então Moisés, a gente falou sobre isso, Moisés estava lá no Monte Sinai, recebendo a revelação de Deus, e aí em determinado momento, a Escritura nos diz o seguinte, a partir de Êxodo 32, do versículo 1 ao 9. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e disse, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam para mim. Então o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Então, lá no versículo 6 fala que eles ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E lá no versículo 9 o Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto esse povo e eis que é povo teimoso, porque eles justamente contrariaram o primeiro mandamento nesse contexto. E a idolatria, ela muitas vezes é externa, como foi nesse caso. Eles montaram um bezerro de ouro e falaram, isso aqui é Deus, Ele que tirou vocês do Egito. Então, tirando, de certa forma, o mérito de Deus. Esse ídolo, esses são seus deuses. Nesse sentido, uma representação de Deus que não era. Deus não se revelou fisicamente, ao seu povo. Então, era comum, inclusive, nas culturas a cultura da Mesopotâmia, que era o contexto de Israel ali, que essa questão da representação da divindade. Então, as culturas sempre tinham um representante divino. O faraó no Egito era o representante de Deus. Existiam outros representantes em outras religiões, mas o povo de Deus deveria ser diferente. E essa questão, Moisés, eles falam, como Moisés estava demorado para voltar,
eles queriam alguém que representasse de novo. Eles não estavam satisfeitos apenas com o Deus único e verdadeiro. Eles queriam uma representatividade. Eles queriam o seu bezerro de ouro, alguém para satisfazer esse desejo deles. Então, a idolatria, ela começa muito cedo na história já, do ser humano, distante de Deus, buscando satisfazer esses desejos e colocando a prioridade da sua vida em outras coisas. Aqui nesse caso, na representação de Deus, num bezerro de ouro. Só que no Novo Testamento, e aí são os textos que a gente vai mais explorar agora, existem exemplos de idolatrias que são interiores, idolatrias que às vezes não se manifestam em coisas visíveis. É muito fácil para a gente pensar, né? Idolatria, tá bom. Idolatria é um tipo de futebol, tem uma bandeira ali, talvez o meu celular seja uma idolatria. Pode ser, né? Eu dedico bastante tempo para ele. Pode ser uma idolatria. Só que existem ainda idolatrias e aquilo que nos distancia de Deus ainda mais sutis. E lá no Novo Testamento a gente tem João 12, versículo 42 e 43. Fala assim: no entanto, muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que idolatria será que é essa daqui? Os fariseus, os judeus, os mestres da lei, aqueles que eram responsáveis pelo ensino no antigo do judaísmo, ao verem a pessoa de Jesus, eles até chegaram a acreditar, falando: caramba, esse é o Messias que haveria de vir. Esse é o Cristo, é aquele que a gente estava esperando. Só que o que a Bíblia fala? Eles não confessaram a Jesus. Eles criam em Jesus, aliás, né? Talvez era uma fé, até que ponto eu não sei dizer verdadeira, mas eles viram: caraca, ele faz milagres, ele realmente parece ser o Filho de Deus, ele parece ser tudo isso que ele está falando. Ele parece. Só que eles falam: caramba, mano, se eu tiver que confessar Jesus e reconhecer que ele é tudo isso aí mesmo, eu vou ter que... Eles vão me expulsar da sinagoga, eu vou perder o meu cargo aqui. Então eu não posso fazer isso. Por quê? A Bíblia fala, e o texto, o João já explica aqui, eles amaram mais a glória de Deus do que a glória dos homens do que a glória de Deus. Então olha o ídolo sendo manifestado aqui. Deus tem que ser a prioridade. Outra coisa entrou na frente. A prioridade foi afetada. E as ações vão ser afetadas também. Então, relacionando com aquela questão de identidade que a gente trouxe, o ser humano sempre adora algo. Ele sempre está amando, e esse ser desejoso é um ser adorador, que sempre está adorando algo. Quando esse algo não é Deus, a sua prioridade é afetada. Nesse sentido, por amar mais a glória dos homens, ou seja, o reconhecimento e a aprovação dos homens, eles deixaram de confessar Jesus. Simples assim. Simples assim. Eles amaram mais algo do que a Deus e por isso eles não confessaram Jesus. A gente tem também o texto de Lucas 18, uma outra idolatria sendo manifestada no Novo Testamento. Lucas 18, a partir do versículo... Eu vou ler a partir do 18, vocês podem abrir também. Esse texto é bem famoso. Lucas 18, a partir do 18. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras ficou muito triste, porque era riquíssimo. Qual que é a idolatria aqui? O que ele colocou na frente de Deus? E nesse sentido, talvez ele... Olha só, esse caso aqui vai ser muito bom para a gente entender. Olha só como que nesse sentido ele estava enganando a ele mesmo. Porque ele perguntou para Jesus, né? Falou: Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aí ele pensou: nossa, Jesus vai responder isso e tal. Eu estou de boa aqui porque eu tenho feito muita coisa. E olha só o que ele estava fazendo. Ele não cometia adultério, ele não matava, não furtava, não dava falso testemunho, não mentia. Honrava o pai e a mãe. Então, poxa vida, falou: nossa, eu realmente estou priorizando a Deus. Eu estou priorizando a Deus. Era a cabeça dele. Deus é a minha prioridade. Isso eu tenho certeza. Ele é a minha prioridade. Mas aí, Jesus fala: tá bom. O famoso tá bom de Jesus. Tá bom. Então, vende o que você tem aí você me segue, tá? Aí ele fala,
Lucas fala, né? Ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque ele era riquíssimo. Então, olha só, ao mesmo tempo, ele confessava adorar a Deus, mas o coração dele não estava ali. O coração dele estava nas riquezas. Por amar mais as riquezas do que a Deus, ele deixou de seguir a Jesus. Mais uma pessoa que deixou de seguir a Jesus, porque tinha o seu ídolo pessoal ali. Ele tinha alguma coisa que satisfazia esse desejo dele. Que é o que a gente falou. Ser humano nefesh, ser humano desejoso, ser humano que tem esse instinto, esse ser humano adorador, ele buscou satisfazer isso em outro lugar. Ele satisfez isso nas riquezas. Tanto que Jesus deixa isso muito claro. Ele não seguiu Jesus. Por quê? Porque o Deus dele, a prioridade dele não era. Ele podia estar obedecendo tudo aquilo? Podia. Como nós hoje também podemos estar tendo uma certo tipo de espiritualidade, mas o coração está distante. E na nossa rotina se manifesta claramente quem é o nosso ídolo pessoal. Quais ídolos, se não Deus, quais são os ídolos que a gente alimenta? Isso é muito fácil, manifestado na nossa rotina. Jesus hoje não vai vir fisicamente e pedir para segui-lo. Mas até mesmo na nossa própria rotina, gente. Onde que a gente dedica mais tempo? O que a gente mais se anima? Será que a gente se anima? Nossa, e aí eu estou falando de coração, estou falando daquele ânimo, daquele desejo realmente. Será que a gente tem mais desejo de vir aqui para o culto, ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão ou, sei lá, ir num jogo de futebol? Não que seja errado, mas onde está o nosso coração? Será se a gente, por exemplo, está disposto a sofrer por Jesus, as consequências de proclamar Jesus no nosso trabalho, ou a gente ficar mais lá na nossa? Ah, não, porque se eu começar a falar de Jesus aqui, eles vão falar que eu sou fanático, que eu sou... E vão começar a me enxergar estranho. Mas será que não é isso? Qual que é o meu ídolo, então? Eu amo mais a Deus ou a aprovação dos homens? Então, o ídolo, ele é traiçoeiro, gente. E ele requer... O problema do ídolo é que ele requer tudo de você. Ele requer tudo de você. Bom, o texto de Romanos 6,16, ele fala o seguinte. Romanos 6,16. Melhor, eu vou passar brevemente sobre o texto de Lucas 10 ali. O texto de Lucas 10 é o texto de Maria e Marta, bem conhecido também, se você quiser abrir aí. Mas o texto de Maria e Marta é basicamente o seguinte. Jesus, estava ali em Betânia, e ele foi à casa de Maria e Marta. E Marta tinha uma irmã chamada Maria. E essa Marta, quando Jesus estava em sua casa, ela ficava ouvindo atentamente ao ensinamento de Jesus. Maria não parava quieta. Ou, contrário. Maria se assentava, com os ensinamentos de Jesus, e Marta não parava quieta. Porque aí Marta, ela fica ali fazendo as coisas para Jesus, então pega a uva, faz o suco, aí tá ali e tal. E Marta só ouvindo lá Jesus falando. Maria, ouvindo o que Jesus está falando. E aí ela fica inquieta. Marta fica inquieta, aí lembra da frase de Agostinho, inquieto. Ela fica inquieta e fala, Jesus, você não está vendo aqui que eu estou me descambando aqui? Eu estou fazendo tudo nessa casa enquanto ela está aí parada só ouvindo o Senhor? Ordena que ela venha e me ajude para a gente organizar essa mesa mais rápido, porque está difícil, Jesus. E que Jesus fala, Marta, Marta, você anda inquieta, se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então ele está falando de prioridade aqui de novo. Maria sabia de suas prioridades. E qual que era o ídolo de Marta aqui? Os afazeres. A produtividade, talvez. Sabe aquela pessoa que sempre precisa fazer alguma coisa, sempre precisa estar fazendo, porque se não está fazendo, não sabe mais quem é. Eu preciso estar fazendo alguma coisa. Aí chega o workaholic, preciso estar fazendo. Envolvida, aí aquela pessoa que se envolve na igreja, que faz tudo, e está aqui, está lá e está ali, mas está inquieta. Isso é muito verdadeiro a respeito da gente. Às vezes a gente, por exemplo, vem servir na igreja e se envolve com atividades espirituais e acha que por isso é o suficiente e não cuida da motivação. Porque a idolatria ela é a respeito da motivação também, e não aquilo que é exterior apenas. Então, muitas vezes a gente pode, inclusive, se envolver em atividades da igreja com a motivação errada. Eu estou servindo, mas por que eu estou servindo? Porque eu gosto? Não, é porque eu quero aparecer. Nesse sentido, tem uma frase do Iago Martins. Olha só. Ele fala o seguinte, acreditamos na...
essa aqui. Crescemos em tantas coisas e muito do nosso crescimento pode ser nada mais que aperfeiçoamento na idolatria. A gente aprende a liderar melhor porque a gente ama mandar. A gente aprende a falar melhor porque a gente ama aparecer. A gente aprende a servir melhor porque amamos reconhecimento. Somos transformados à imagem e semelhança dos ídolos, até quando essas mudanças parecem crescimentos. Então, o coração é tão tremendamente enganoso que até com atividades que são boas, nós nos envolvemos de maneira idólatra. E é isso que Bob Dylan, não sei quem conhece aqui, ele canta uma música que fala sobre isso. You gotta serve somebody, que é, na tradução, você tem que servir alguém. Tem um verso da música que é assim: você pode ser o embaixador para a Inglaterra ou a França, você pode gostar de jogar, você pode gostar de dançar. Você pode ser o campeão do mundo dos pesos pesados, você pode ser uma socialite com um longo colar de pérolas. Mas você vai ter que servir alguém. Sim, de fato, você vai ter que servir alguém. Pode ser o diabo, pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. Não existe a possibilidade do ser humano permanecer isento diante das situações. Ele está sempre adorando alguma coisa. Você vai ter que servir alguém. Você serve a alguém. Ainda que você se proclame ateu ou que não tenha uma fé, você está servindo alguém aí. Que seja você mesmo, que seja o seu trabalho, que seja o seu reconhecimento. Porque, gente, não existe essa possibilidade. O ser humano foi formado assim, esse ser desejoso e esse ser adorador. Então você só vai ter que direcionar essa adoração para o Deus verdadeiro. Não sei quem conhece essa imagem, mas isso aqui, ó, que está unindo os dois bois, é um jugo. O termo ele era usado, né, para conduzir em unidade aí os dois bois. E existia, dentro desse contexto, ali o fazendeiro que direcionava esses bois, existia alguns que se recusavam a seguir a direção dele. Estes eram chamados de dura cerviz. Então, olha só que interessante. Isso é um termo usado unicamente para bois. Aí, lá em Êxodo 33:3, depois da idolatria, então, ó, a gente falou lá de Êxodo 20, agora é Êxodo 33 já. Jesus está ainda falando, né? Deus se revelando ali a Moisés, diz o seguinte: vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês. Então, olha só a consequência da idolatria do povo de Israel. E Deus se distanciou, porque vocês são um povo de dura cerviz, para que eu não os destrua no caminho. Esse não é o único texto que aparece essa questão da dura cerviz. E por que eu trouxe isso aqui? Falando sobre idolatria, a idolatria ela tem um prejuízo enorme, porque aquilo que a gente adora, a gente se torna semelhante àquilo que nós adoramos. É isso que fala lá no Salmos 115, dos ídolos. Ele começa no versículo 4. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras de mão humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Sem som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles. Olha só, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Por questão de tempo, a gente não vai explorar os outros textos, mas são textos que falam a respeito disso. O povo de Israel, ele se tornou um povo de dura cerviz. Por quê? Porque eles fizeram um bezerro de ouro. Eles se tornaram igualzinho àquilo que eles adoraram. Lá, Nabucodonosor, em outro texto bíblico também, a Bíblia usa isso para falar a respeito daquilo que ele adora. O ser humano se torna a imagem e semelhança dos seus ídolos. Povo de dura cerviz. Por quê? Qual que era o ídolo deles? O bezerro de ouro. O ídolo ele faz isso, gente. Ele afeta a nossa prioridade. Iago Martins fala sobre isso também. A gente acredita na promessa que vamos enriquecer se dermos atenção bastante ao dinheiro. E isso serve para nos deixar mais gananciosos. Então, se o meu ídolo é o dinheiro, eu vou ser reflexo disso. Minha prioridade vai ser reflexo disso. Acreditamos na promessa de que o hedonismo, essa busca incessante por prazer, vai saciar o vazio interior. E apenas nos tornamos mais fúteis e descartáveis, inaptos a relacionamentos altruístas e duradouros. No fim das contas, por confiarmos em promessas mentirosas, nos tornamos a imagem da falsidade. Então, o ídolo, aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, nós nos tornamos a imagem e semelhança dele. Isso é muito perigoso, gente, porque existe essa possibilidade de eu confessar a Deus com a boca e minha prioridade não ser verdadeiramente Deus.
E a pergunta que fica para nós hoje nessa manhã é essa: qual que é o seu ídolo? Qual que é o meu ídolo? Qual que é o nosso ídolo? O que nós colocamos no lugar de Deus? Algumas dicas, tá? Tudo aquilo que toma seu tempo, algum desequilíbrio que existe na sua vida, talvez desequilíbrio financeiro. É óbvio que dificuldades financeiras todos passam. Só que existe, em certo sentido, hábitos que nós cultivamos que fazem a gente ter desequilíbrio financeiro. Gastar mais do que ganha, por exemplo. E o que leva uma pessoa, por exemplo, a gastar mais do que ganha? Às vezes ela quer se mostrar alguma coisa que não é. Às vezes ela quer ter a aprovação de uma pessoa e por isso tem que estar gastando. Então o ídolo, ele desequilibra a nossa vida. Porque o centro gravitacional da existência humana, que é Deus, ele está de fora disso aí. Ele não é a prioridade. Quando o ídolo é a prioridade, inclusive o meu tempo também sofre com isso. Então, o que nós dedicamos tanto tempo, e às vezes isso esfria o nosso desejo por Cristo. Esfria, simplesmente a gente não tem mais o desejo de estar em comunhão, de ler mesmo. A leitura ela é um hábito que deveria ser muito cultivado por nós. Deus se escolheu revelar por meio da Bíblia, por meio dos escritos, dos manuscritos. Então, como que eu não alimento esse desejo? O que está tomando esse lugar, será? Será se eu... Muitas vezes o ídolo ele é ainda mais sutil. Uma pesquisa da Lifeway Research mostrou dos principais ídolos da igreja de hoje. O primeiro é o conforto. Já parou para pensar que o conforto pode ser um ídolo? Ou seja, eu coloco o conforto em primeiro lugar. A minha prioridade não é mais viver para Deus e agradar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo acima de tudo. Não. Eu tenho que estar confortável. Eu não posso ter desconforto na vida. Então, por isso, por exemplo, eu não vou me arriscar, às vezes, a falar de Jesus. Eu não vou fazer uma doação. Eles estão pedindo doação. Eu não vou ajudar o pobre, porque pode ser que amanhã falte. Eu tenho que estar confortável. Minha conta bancária tem que estar rechonchudinha. Porque eu tenho que estar confortável. Então, o conforto é um ídolo, às vezes. A gente faz de tudo para viver uma vida confortável. A gente não faz de tudo para viver uma vida que agrade a Deus, muitas vezes. A gente faz de tudo para viver uma vida confortável. Às vezes, o cristão médio é aquele cristão que só quero ter uma família, quero ter o meu carro ali, tá, né? Às vezes, ele simplesmente não quer assumir o risco, por exemplo, e seguir a Cristo precisa, né? Seguir a Cristo é custoso. Até que ponto está sendo custoso para a gente? Até que ponto eu estou abrindo mão? Ou só estou vivendo no conforto realmente? O dinheiro, a aprovação, o sucesso, a influência social, o poder político, o controle, a segurança, tudo isso podem ser ídolos na nossa vida. E até coisas boas, gente. Se o seu filho é tudo para você, cuidado para ele não tomar o lugar de Deus na sua vida. Se os seus recursos são tudo para você, cuidado. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus é um ídolo e isso afeta a nossa prioridade. Mateus 6:24 fala sobre isso. Jesus falando. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Nesse contexto, ele está falando das riquezas, mas de qualquer coisa, gente. Você não pode servir a Deus, você não pode servir a 2 senhores. É um Senhor só. Se você se submete ao jugo e à servidão de um outro senhor, pode esperar que ele vai tomar toda a sua atenção. Ele não vai se satisfazer com um pouquinho seu só. Se o seu ídolo, se você coloca as riquezas acima, ela não vai se satisfazer só de ter um pouquinho da sua parte ali. O resto, beleza. 99% Deus e 1% riqueza. Não é assim, a conta matematicamente não funciona assim. Então, a reflexão que fica para nós é: quais são os ídolos que têm afetado a minha prioridade? Se esse ano de 2023 você identificou que você não priorizou a Deus, das coisas mais elementares para a nossa fé, que é a leitura bíblica, a oração, tempo de comunhão, generosidade, amor ao próximo, se você não vê frutos nesse sentido em você no ano de 2023, esse é o momento. A gente tem essa série para justamente avaliar. Avalie sua fé. Vocês não estão passivamente recebendo essa mensagem. Vocês não estão aí como figuras passivas, vocês são figuras ativas e tomam uma decisão hoje. Não decidir também é uma decisão, tá? Não decidir e ficar em cima do muro também é uma decisão. Você está decidindo por não. Se você percebeu que em 2023 a sua prioridade não foi o Senhor, identifique quais são os meus ídolos, o que
O que está na frente de Deus? O que está tomando esse lugar? Isso pode ser algo extraordinário, algo que está... Mas pode ser algo interior. E para você, que ainda assim fala, não, Deus em 2020... Então, existem, né? A pessoa fala, não, Deus em 2023 não foi minha prioridade, eu preciso avaliar isso bem. Vamos lá. E existe também, por outro lado, as pessoas que falam, não, Deus foi minha prioridade em 2023, assim como o jovem achava, o jovem rico. Mas, ao mesmo tempo, nós chegamos, você que acredita nisso, chegue a refletir. Será se realmente é isso mesmo ou eu só estou me enganando? Será se aquilo que eu faço durante a semana está refletindo isso? Meu coração reflete isso? Meu coração e a forma como eu uso o meu tempo reflete isso ou não? Será se eu tenho adorado a deuses falsos no meu interior que tem afetado a minha prioridade no dia a dia? Será se até mesmo servir na igreja e estar envolvido com as atividades aqui não são um ídolo para mim? Só para eu ter uma segurança própria, para eu ter algum tipo de reconhecimento? A minha identidade está ligada nisso? E se eu parar de fazer isso? Se eu tiver que me distanciar? O que você não está disposto a perder hoje? Que se você perder, você falasse, eu não sei o que seria de mim sem isso. Se não é Deus, você já identificou seu ídolo já. Tudo aquilo que você não está disposto a perder por amor a Cristo.